Pessoal, bem-vindo, bem-vinda à aposentadoria por idade do trabalhador rural. Na aula anterior eu falei da aposentadoria programada, aquela que tem o requisito da idade e do tempo de contribuição. É a aposentadoria programada que, em regra, vai valer para os trabalhadores que contribuem mais para os trabalhadores urbanos, apesar que o rural, em determinada situação, também pode usufruir daquela aposentadoria. Em regra, o trabalhador rural, assim definido, a gente vai falar quem é o trabalhador rural, para fins de usufruir essa aposentadoria, esse benefício que a gente vai falar, e vai usufruir da aposentadoria por idade do trabalhador rural e não a aposentadoria programada, ok? Mas a gente vai falar aqui na aula essa condição. Vamos lá. Requisitos. Homem, 60 anos de idade, mulher, 55 anos de idade. Quer dizer o quê? Que o requisito para a aposentadoria por idade é somente a idade, não tem tempo de contribuição, diferente da aposentadoria programada, ok? Primeira grande diferença é essa aí. Então é importante, e também o fato da idade ser menor do que a aposentadoria programada. A aposentadoria programada para o homem, o requisito é 65 anos, e para a mulher, 62 anos, ok? Aqui, 60 anos e mulher, homem 60 anos e mulher 55 anos, ok? O trabalho se justifica como, né? O trabalho, vamos dizer assim, é mais puxado, o trabalhador se desgasta mais fisicamente, então tem lógica realmente essa diminuição do fator idade, ok? É importante sempre encontrar alguma lógica para você guardar os números. Quem tem direito? O empregado rural, o trabalhador avulso rural, o contribuinte individual rural, o segurado especial e os segurados garimpeiros. Todos os segurados garimpeiros? Não, aqueles garimpeiros que trabalhem comprovadamente em regime de economia familiar, ok? Olha só, esses são considerados os trabalhadores rurais que têm direito à aposentadoria por idade do trabalhador rural, ok? Quem que não entra aqui? Quem não tem direito? Tá? Então vamos lá, o empregado doméstico não entra, os produtores rurais, o pescador profissional. Por quê? Porque o pescador artesanal, assim definido na lei, ele é considerado segurado especial, está aqui. Agora, o pescador profissional, esse está fora, esse não tem direito a esse tipo de aposentadoria. E também quem não entra? Os segurados garimpeiros que não comprove o trabalho em regime de economia familiar, ok? Então, apesar que não está no mapa, grave aí quem não entra. Quem não entra? Mais uma vez, empregado doméstico, produtor rural, pescador profissional e o garimpeiro que não comprove o trabalho em regime de economia familiar, ok? Carência da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Vamos lá. Carência, 180 meses. Para o segurado especial, e como ele não contribui mês a mês, o tempo deverá ser provado em tempo como efetivo exercício da atividade rural. Ele vai provar que em 180 meses exerceu a atividade rural. Isso vale para o segurado especial. Renda mensal. Como que é calculada a renda mensal da aposentadoria por idade do rural? 70%. Mais 1% para cada ano de contribuição. Isso vale para empregado rural, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurados garimpeiros que trabalhem comprovadamente em regime de economia familiar, ok? Isso aqui só vale esse tipo de aposentadoria, não é para todo e qualquer garimpeiro, é aquele que prova que trabalha em regime de economia familiar, aquele regime em que o sustento da família depende dessa atividade. 70% mais 1%. Significa o quê? Exemplo, tem um empregado rural que tem 18 anos de tempo de contribuição. Qual vai ser o valor da renda mensal? 70 mais 18%, 88% do salário de benefício. Para o segurado especial, aquele que não contribui facultativamente, ou seja, o segurado especial, regra geral, qual que é? É um salário mínimo, ok? Por quê? Porque ele não contribui mês a mês. Se ele contribuir, ele pode
vir para a regra de cima aqui, ok? Data do início para o empregado. Então, olha só, aqui só consta o empregado. Por que não consta também o empregado doméstico? Né? Porque empregado é aquele que tem vínculo, empregado doméstico também tem. Só que o empregado doméstico não tem direito à aposentadoria por idade do trabalhador rural, mesmo que ele trabalhe numa área rural, ok? Então, o empregado doméstico está fora dessa aposentadoria. Então, vale o quê? Se requerido até 90 dias da data do desligamento, será a data de desligamento, o início do benefício. Se requerido após 90 dias, a data de entrada do requerimento. Dormiu no ponto, dançou. Vai perder 90 dias aí de din-din. E quando não houver desligamento, será também a data do requerimento. Ele pode pedir a aposentadoria e continuar trabalhando. Demais segurados, data de entrada do requerimento. Comprovação da atividade rural. Por enquanto, pessoal, é uma autodeclaração, ok? É claro que basta uma autodeclaração? Possivelmente não. Possivelmente você, servidor, futuro servidor, vai pedir documento pra caramba para o segurado, principalmente se for um segurado especial, tá? No futuro, será possível ser utilizado o próprio CNIS, tá? Isso aí estava previsto para janeiro de 2023, mas tem algumas condições. O CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde vai constar os dados de todos os trabalhadores todos os trabalhadores, ok? Então, existe uma dificuldade para se cadastrar os trabalhadores rurais, né? Principalmente os segurados especiais. Não é tão simples descobrir aonde está esse segurado especial. Então, a partir do momento que se atingir no mínimo 50% de cadastro dos trabalhadores rurais, aí o meio de comprovação vai ser o CNIS. O servidor entra no CNIS e vê se aquele trabalhador, se aquela pessoa que ele está atendendo é um trabalhador rural ou não, tá? Mas isso ainda não vai ser implementado de imediato. Vamos lá, vou aproveitar essa aula e vou falar um assunto que tem a ver com o rural, que é a aposentadoria híbrida. Essa aposentadoria híbrida, o conceito, a ideia, foi implementada lá numa lei de 2008. Porém, esse termo híbrida consta na Instrução Normativa 128, aquela que consta também do edital do concurso do INSS de 2022. E aí? Uma observação. Vamos ler essa instrução normativa ou não? Bom, vou falar por mim. Se eu tivesse prestando esse concurso, eu não ia ler. Sem peso na consciência, ok? É uma instrução normativa bem completa, detalhada. E aí? Pô, mas está no edital. Realmente, tem muita coisa que consta na instrução normativa que já consta na lei e no decreto. Nem tudo é novidade da instrução normativa, ela detalha um pouco mais e às vezes confunde, ok? Então olha só, que eu vou tentar fazer, se Deus quiser, continuando o trabalho, por isso divulguem o canal, circulem, o curso é gratuito, eu vou buscar tentar colocar o curso completo do edital, inclusive um resumo, os pontos mais importantes da instrução normativa 128, ok? Porque não dá para ler tudo. Você vai acabar se enrolando. Minha sugestão, não posso dizer claramente, não leia. Eu não ia ler, ok? Eu prefiro às vezes perder uma, duas questões que ele cobrar o detalhe do detalhe, né? Do que perder muito tempo. E, enquanto isso, eu vou revisando o que eu já estudei, tá? Porque concurso, pessoal, não cai, a maioria das questões não é o detalhe do detalhe. Cai o que está sendo falado aqui, ó. Só que juntando tudo, fica muita coisa. Então, é melhor você ficar revisando do que buscar os detalhes de cada matéria, ok? Sugestão minha, eu faria isso aí. Então, a aposentadoria híbrida, o que eu tenho feito nas aulas aqui? Eu vou lá, leio a instrução normativa, pego o que eu acho interessante e complemento aqui para vocês. Principalmente agora nessa aula número 10, que fala sobre os benefícios, tá? Tem alguma coisinha que tem potencial para cair, aí eu coloco aqui para vocês. Joia? Vamos lá. O que é? É a soma, é quando existe a possibilidade de somar o tempo rural
com o tempo urbano, ok? Isso aí não era possível, hoje em dia é. Então, basicamente é isso aí, eu somo urbano com rural. Trabalhei uma parte rural, uma parte urbana. Eu posso considerar isso? Sim. Híbrido significa o quê? Mistura. Eu misturo tudo e consigo uma aposentadoria. Até determinado ano, 2008, não era possível isso. Dificultava muito a vida, principalmente dos trabalhadores rurais, ok? Eles eram limitados no exercício do seu direito de aposentadoria. Como que a gente separou isso aqui? Ó? Antes da emenda constitucional número 103, esse é emenda constitucional, que foi publicada no dia 13 de novembro de 2019. A última grande reforma previdenciária, tá? Não foi a primeira, né? Essa aqui foi a última, já houve outras. Em 98 foi a primeira grande reforma, mas a gente vai entrar nesse capítulo quando falar de história da Seguridade Social. Vamos lá. Antes da emenda, qual era o requisito? Tinha que ter uma carência, 180 meses. Aplica-se esse tipo de aposentadoria antes da emenda exclusivamente para os trabalhadores rurais que implementaram os requisitos até 12 de novembro de 2019, porque a partir do dia 13 é outra regrinha, é a regra da EC 103 de 2019. Isso vale o quê? Desde que os trabalhadores comprovem a condição de rural, de trabalhador rural, na data de implementação dos requisitos. Agora, uma observação aqui, ó. Mesmo que na data de entrada do requerimento, DER, né? Esse aqui é uma sigla. Quem entrar no INSS vai usar direto, DER, DER, data de entrada de requerimento. Mesmo que na data de entrada de requerimento não mais se enquadre como trabalhador rural. Isso aqui também é interessante. Às vezes ele era rural, implementou os requisitos, foi trabalhando como urbano, chegou lá em requisito e foi pedir o benefício, ok? Isso é possível? Sim, ok? Mesmo que ele na data que ele está dando entrada não seja mais rural. Requisito, idade. Qual que é o requisito para o homem? 65 anos. E para a mulher, 60 anos. A renda mensal é calculada 70% do salário de benefício mais 1% para cada ano. Mesmo exemplo que eu passei na aposentadoria por idade do rural anormal, ok? Joia! Agora vamos para a situação após a emenda constitucional número 103. Quais são os requisitos? Os requisitos mudaram. Para o homem, mantém 65 anos, ok? Mantém 65 anos, porém, o tempo de contribuição é de 20 anos. Ele tem que ter 20 anos de tempo de contribuição. Então, anterior, ele só cumpria a carência. Pós-emenda constitucional número 103, não se aplica mais carência. Então, tirou a carência, em compensação, colocou o requisito tempo de contribuição. Quase a mesma coisa, tá? Mas a ideia é que ele tem que ter um tempo de recolhimento. Para a mulher, 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição. Vamos lá, vamos comparar aqui um pouquinho com relação ao requisito aqui da antes e depois, ok? Vamos lá, deixa eu só localizar aqui certinho. Então vamos lá, requisito antes do homem era 65 anos, da mulher 60 anos. Depois da emenda, homem 65 anos, mesma idade, porém colocou 20 anos de tempo de contribuição. Aqui tem carência? Não. E aqui antes tinha carência de 180. Da mulher, antes da emenda, 60 anos e agora, após a emenda, 62 anos. Ou seja, aumentou 2 anos. E 15 anos de tempo de contribuição. Praticamente semelhante, né, que, vamos dizer, é o mesmo requisito aqui, tá? 180 corresponde a 15 anos, né? Ok? Então, acabou prejudicando a mulher e o homem também que deveria recolher só 180 meses e passou a 20 anos. Isso aqui com certeza pode ter prejudicado algumas pessoas que estavam próximo de se aposentar e não tinham mais de 20 anos, tinha lá beirando os 15 anos. Mudou, de um dia para o outro mudou e sem regra de transição. O pior
isso, tá? Mas faz parte, reforma da Previdência é isso. Vamos lá. Renda mensal desse benefício após emenda constitucional, 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar o tempo abaixo. Homem, 20 anos, mulher, 15 anos, né? Nas aulas anteriores eu já dei um exemplo sobre isso, então vale o mesmo exemplo. Ou seja, vou falar de novo para quem não viu a aula. Então, vamos colocar a seguinte situação. Se o seu Manuel tem 30 anos de tempo de contribuição, o que vai acontecer? O salário de benefício dele é de R$2.000. Vamos calcular qual vai ser o valor? 30 anos. Ultrapassa quantos anos de 20? 10. Eu multiplico 10 por 2, 20%. Mais 60%, 80%. O salário de benefício dele era 2.000, 80% de 2.000, 1.600, ok? Então era isso aí, pessoal. Aposentadoria híbrida. Com isso terminamos a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Valeu, até a próxima aula.